Tem um número no Pacífico que continua impressionando, mas hoje existe um detalhe ainda mais importante. O oceano não está evoluindo de maneira uniforme. Em algumas áreas, o aquecimento continua muito evidente. Em outras, os últimos 7 dias mostram justamente o contrário. E essa diferença é importante porque pode ajudar a responder 2 perguntas. Esse El Niño continua ganhando força? E o que esse cenário pode significar para o Brasil nos próximos meses? A primeira pista aparece quando olhamos o oceano inteiro. Mapa de anomalias da temperatura do mar. Observe principalmente o Pacífico Equatorial. Existe uma extensa faixa de águas acima da média, atravessando boa parte do oceano, especialmente no Pacífico Central e Oriental. Não estamos olhando apenas para um pequeno ponto vermelho. É um aquecimento amplo, exatamente na região que acompanhamos quando queremos entender a evolução do El Niño. Mas esse mapa mostra apenas quanto a água está acima ou abaixo do normal. Ele ainda não responde uma pergunta importante. Qual temperatura essa enorme quantidade de água realmente alcançou? E é aqui que aparece nossa segunda pista. Mapa da temperatura da superfície do mar. Agora, observe novamente a faixa tropical do Pacífico. Em uma área enorme, aparecem águas próximas de 28, 29 e até 30 graus. Isso representa uma grande quantidade de calor armazenada no oceano. E quando uma área tão extensa do Pacífico Equatorial permanece aquecida, ela pode interferir na circulação da atmosfera e, consequentemente, alterar padrões de chuva e temperatura a milhares de quilômetros dali. É justamente por isso que o Brasil entra nessa história. Mas ainda não podemos olhar esses 2 mapas e concluir que o fenômeno simplesmente continua se fortalecendo. Existe uma terceira imagem que complica um pouco essa história. Antes dela, inscreve agora, porque eu atualizo antes do El Niño chegar. E comenta aqui embaixo a sua cidade e o seu estado, porque daqui a pouco nós vamos chegar aos possíveis efeitos desse cenário nas diferentes regiões brasileiras. Agora preste atenção. Até aqui vimos o estado atual do oceano. Mas o que aconteceu somente nos últimos 7 dias? Mapa da variação dos últimos 7 dias. Aqui a imagem muda bastante. Em vez daquela enorme faixa vermelha contínua do primeiro mapa, agora temos uma mistura de pequenas regiões que aqueceram e outras que esfriaram. E isso é importante. Esse mapa não mostra que o El Niño acabou, mas também não permite dizer simplesmente que todo o Pacífico continua aquecendo na mesma velocidade. O oceano oscila de uma semana para outra. Por isso, para descobrir o tamanho da mudança que já ocorreu, precisamos sair de uma fotografia de 7 dias e olhar a evolução durante vários meses. E é aqui que aparece o número mais impressionante dessa atualização. Mapa da série temporal. Olhe essa curva. No final de maio, o índice Niño 34 estava próximo de mais 0,6 graus Celsius. Depois subiu, passou de mais 1 grau Celsius, avançou para perto de mais 1,5 grau. Em julho, chegou à região de 2 graus Celsius e o valor mais recente mostrado neste gráfico em 22 de agosto está em aproximadamente mais 2,245 graus Celsius. Esse é um valor semanal extremamente elevado, mas existe uma diferença importantíssima entre dizer que temos um valor semanal acima de 2 graus Celsius e afirmar que teremos definitivamente um super El Niño. Para classificar a intensidade final do fenômeno, precisamos acompanhar sua persistência durante períodos maiores e também a resposta da atmosfera. Portanto, este gráfico mostra um sinal muito forte, mas não é correto usar somente esse número
para decretar agora a intensidade final do evento. E perceba outro detalhe: nas últimas semanas a curva permanece em um patamar muito elevado, mas não mostra aquela mesma subida acelerada observada anteriormente. Agora a grande pergunta muda. Não é mais somente quanto o Pacífico aqueceu. A pergunta passa a ser: se esse padrão persistir, o que isso pode significar para o Brasil? E aqui os efeitos não são iguais de norte a sul. Acumulado de chuva, começando pelo Rio Grande do Sul, porque esse é um dos estados que merecem maior atenção caso um El Niño forte realmente se consolide. Historicamente, o El Niño favorece condições para períodos mais chuvosos no sul do Brasil, especialmente durante partes da primavera e do verão. Em um evento muito intenso, aumenta a preocupação com episódios persistentes de chuva, temporais, elevação de rios e enchentes. Isso não significa que vai chover todos os dias, muito menos que uma enchente esteja garantida. Estamos falando de aumento de probabilidade e de um ambiente potencialmente mais favorável a episódios de chuva excessiva. Santa Catarina e Paraná também entram nessa área de atenção, embora a resposta não seja idêntica em todas as regiões. Mas quando chegamos a São Paulo, a história começa a mudar. Um El Niño forte pode favorecer períodos de temperaturas elevadas no sudeste, mas a chuva em São Paulo não pode ser determinada apenas pelo Pacífico. Frentes frias, disponibilidade de umidade e o comportamento do Atlântico podem produzir alternância entre períodos quentes e secos e episódios de chuva forte. Em Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, essa interação também será importante. O Pacífico pode modificar a circulação de grande escala, mas o Atlântico próximo à costa pode alterar bastante o resultado regional. No centro-oeste, principalmente Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, um cenário de El Niño forte aumenta a atenção para calor e irregularidade das chuvas, especialmente durante a transição para a estação chuvosa. Tocantins também precisa ser acompanhado nessa transição. No norte, Amazonas, Roraima, Acre, Amapá e Rondônia não necessariamente responderão da mesma maneira. Em partes da Amazônia, El Niño pode favorecer calor e deficiência de chuva, mas a localização e a atuação de outros sistemas atmosféricos fazem muita diferença. E agora chegamos à parte mais delicada dessa previsão, o Nordeste. Por aqui o Pacífico conta apenas uma parte da história. Volte por alguns segundos no primeiro mapa. Observe o Atlântico tropical. Existem águas acima da média em áreas tanto ao norte quanto ao sul do Equador. Pela imagem atual, não aparece um contraste simples e inequívoco em que todo o Atlântico tropical sul esteja claramente dominando o norte. E isso faz diferença. Para Ceará, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte e parte da Paraíba, a posição da zona de convergência intertropical será uma peça fundamental quando chegar a época em que esse sistema ganhar mais importância para as chuvas. Quando o Atlântico tropical sul fica relativamente mais favorável que o norte, isso pode contribuir para uma posição mais ao sul dessa faixa de instabilidade, aumentando as condições para a chuva no norte do Nordeste. Quando ocorre o contrário, o resultado pode ser menos favorável. Mas Bahia e Sergipe têm outra particularidade. O El Niño não fecha a torneira da chuva nesses estados, principalmente próximo ao litoral. Precisamos observar o Atlântico, a umidade transportada pelos ventos de leste, as ondas de leste e, dependendo da época, a passagem de sistemas frontais e corredores de umidade. O mecanismo pode ser entendido de maneira simples. O oceano fornece umidade, os ventos transportam essa umidade para o continente.
E quando existem condições atmosféricas favoráveis para o ar subir e condensar, a chuva pode acontecer. Por isso é perfeitamente possível existir El Niño e mesmo assim Bahia e Sergipe terem episódios importantes de chuva. Em Pernambuco e Alagoas, o comportamento da faixa leste também dependerá bastante dessa interação com o Atlântico. Portanto, não existe uma única resposta chamada El Niño, capaz de determinar sozinho a chuva de todos esses estados. E é justamente isso que torna a situação atual tão interessante. O Pacífico já apresenta um sinal muito forte, o índice Nino 34, mostrado nesta atualização, está em aproximadamente mais 2,245 graus Celsius. Ao mesmo tempo, o mapa dos últimos 7 dias mostra que o aquecimento não está avançando uniformemente em toda a região. Agora precisamos acompanhar duas coisas. Esse patamar extremamente elevado do Pacífico vai persistir? E principalmente para o Nordeste. Como o Atlântico vai responder nos próximos meses? Essas duas peças podem fazer enorme diferença no resultado final para o Brasil. Comenta sua cidade e seu estado, porque nas próximas atualizações eu vou acompanhar como esse cenário está evoluindo e quais regiões começam a apresentar os sinais mais importantes. Inscreve agora, porque o próximo alerta sai assim que o radar atualizar.